Olá, estamos aqui para mais um episódio do seu podcast Negócios e Estratégias. Já nos siga lá nas redes sociais para acompanhar todos os nossos episódios que vão ao ar nas quartas-feiras às 20 horas em parceria com o Bagé Agora. Negócios e Estratégias.podcast é a nossa rede social. Estamos aqui contando com o apoio da loja Chile, com o meu look. Intuição Acessórios, com estes acessórios maravilhosos, e cabelo e maquiagem, Hilda Pinheiro. E a nossa convidada de hoje é jornalista, atua há mais de 16 anos na área, é empreendedora digital, especialista em marketing e uma profunda conhecedora e estudiosa sobre o tema marketing pessoal. Trabalha com mentorias, palestras e treinamentos, ajudando as pessoas a desenvolverem sua comunicação e o seu posicionamento para se promoverem, seja no seu ambiente de trabalho ou nos seus negócios. E ela também é minha mentorada, Graciela Freitas. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem, Josi? Obrigada pelo convite, obrigada àqueles que estão nos assistindo, obrigada pela audiência. É muito bom voltar aqui ao Bagé Agora. Hoje, como convidada, né, do teu podcast, muito feliz por ver toda essa tua coragem constante, né? Uma coragem constante aí, como todo que exige do empreendedor e da empreendedora essa coragem constante em criar mais esse projeto pessoal, esse teu sonho, e me convidar para estar participando dele. A Graciela, quando tinha o podcast dela, ela que me convidava. Agora, nada mais justo do que eu convidá-la para participar desse nosso podcast que fala de empreendedorismo. E ela que teve a coragem de sair da CLT e vir para o empreendedorismo. Então, nos conta como é que foi essa tua trajetória, como é que foi essa ideia de empreender. Hoje, analisando assim a minha trajetória profissional, eu entendo que empreendedora eu sempre fui. Eu sempre fui empreendedora, inclusive até já atuei assim como empreendedora, mas eu não me enxergava nesse papel, eu não me enxergava desempenhando isso, porque eu sempre tinha algum trabalho ali fixo, como a gente diz, né? Então eu sempre, sempre era o plano A. Então, o ano passado, depois de 16 anos trabalhando aí em diferentes empresas, me desafiando em diferentes projetos, de empresas, associações, entidades de classe, enfim, eu decidi que iria empreender, né, seguir carreira solo no empreendedorismo e dar vida, né, dar vida ao projeto que eu já tocava, que era o Eu Me Promovo, tá. Ele nasceu como um projeto, um perfil no Instagram, eu não tinha intenção de tornar isso um negócio quando eu criei ele lá em 2021. Estava muito bem, obrigada, no CLT. E só que foi tomando um corpo, que eu não esperava, eu percebi uma demanda bastante grande no mercado para o meu serviço, e eu fui investindo e aprimorando e dando espaço para aquilo, tanto na minha vida, né, quanto para as oportunidades que iam surgindo, e chegou um momento que eu não tinha mais como manter a minha jornada de 40 horas no CLT, mais aquilo que eu desejava ali para o meu empreendimento. Porque sim, chegou um momento em que o Eu Me Promovo deixou de ser um projeto e passou a ser um negócio. Então faz 9 meses que eu deixei o CLT, estou gestando, dando à luz, né, ao Eu Me Promovo de fato, mas muita coisa já aconteceu e eu tô muito feliz e satisfeita, e é uma jornada, assim, muito desafiadora, mas é um desafio gostoso. E quais foram os principais desafios iniciais ali naquele momento de sair dali da CLT e começar a empreender solo? Eu vejo que muitos empresários, muitos empreendedores, eles têm essa vida dupla, assim. E muitas vezes também não se reconhecem como empresários porque têm Uhum. duas atividades. Mas isso muitas vezes até a gente vê lá no meio, né? Como microempreendedor individual, as pessoas ainda não têm aquela personalidade de empresa. Mas desde que você comece a fazer uma atividade,
extra que seja, ela já é considerada uma empresa, mesmo que muitas vezes não tenha um CNPJ. E eu vejo que isso é importante para os empresários, para os empreendedores verem. Você já é empresário, você já é empreendedor assim que começa a fazer uma atividade extra ao seu trabalho, seja ela qual for, ou como atividade principal e só abrir um CNPJ. Já é um empreendedorismo, né? E sair da CLT, onde de certa forma a gente tem uma certa estabilidade, né, Hum, para começar tudo sozinha. E agora? uhum. Como foram os primeiros obstáculos para isso, ou se não teve obstáculo, né? Sempre, sempre tem. Eu acredito, Josi, que o principal obstáculo, o principal desafio é o medo. Uhum, Ele ocupa um espaço muito grande, nessa tomada de decisão, nessa transição. É absolutamente normal. E é o medo que tu tem que aprender a gerenciar quando tu quer dar um passo desse tamanho, né? Deixar, o CLT, seja ele qual for. Eu trabalhava numa empresa ah, ótima, né, com benefícios ótimos, né, com uma jornada de trabalho muito boa e, né, com muita perspectiva de crescimento, mas ainda assim eu decidi me arriscar porque eu sabia que existia uma grande oportunidade no mercado para aquilo que eu fazia, e para aquilo que eu faço, né? Que não está só nas mentorias, né? Eu desenvolvo pessoas através de mentorias, palestras e treinamentos, né? Treinamentos corporativos e nessa área de marketing pessoal, que é a minha especialidade, e de comunicação, né? Quem não precisa de comunicação? Quem não precisa desenvolver a comunicação para vender a si, para vender o seu negócio, para promover a empresa na qual trabalha? Não precisa necessariamente ser, né, empreendedor, mas pode ser um colaborador de uma empresa e ainda assim quer crescer dentro da empresa e precisa desenvolver sua comunicação. Então eu vi que tinha muito espaço para isso. E no início do ano passado, eu já estava desconfortável, né, naquela situação de jornada, assim, dupla, né, entre o CLT e o empreendimento. E aí eu já vinha, assim, me estruturando um pouco melhor. Então, eu já vi reestruturado as minhas mentorias, o meu ticket já estava maior, eu já estava trabalhando com contratos, a questão financeira também já estava mais organizada, eu já tinha uma conta PJ, as coisas já estavam tomando um corpo mais, menos amador e mais profissional, uhum, tá? E aí, em abril eu decidi, pedir demissão, mas ainda assim eu pedi para fazer uma transição de 3 meses, para que eu pudesse realmente me organizar na questão financeira, principalmente pessoal, e também, né, em consideração à empresa, para que a empresa também pudesse se organizar, contratar outra pessoa para colocar, né, enfim, para ocupar o cargo ali que eu desempenhava. Então, em abril eu pedi demissão, ainda fiquei mais 3 meses, e aqueles 3 meses foram bastante decisivos para tudo isso que eu te falei, né? Principalmente para gerenciar o medo, né? Então, foram 3 meses em que eu tinha que me adaptar ao medo, né, às tensões que vinham em torno daquilo, as inseguranças que eram normais, aos comentários, nada que, assim, que não contribuíam em nada, a pessoas que realmente queriam me ajudar e queriam fazer, né, com que desse certo, a vender bastante, aí eu passei a vender muito mais a minha marca, né, o Eu Me Promovo, porque aí quando eu saísse eu queria ter, né, realmente mais clientes, e tudo foi dando certo, tá? Então, mas eu acho que o principal desafio é gerenciar o medo. Esse é uhum. o principal, é questão emocional mesmo. Teve algum momento que tu pensou que poderia não dar certo? Vários, vários. Eu acho que, tipo, de cada 10 pensamentos, 8 é isso, entendeu? Mas aí tu tem que, por isso que eu falei do gerenciar. Isso também está relacionado ao medo. E muitas vezes esse pensamento nada mais é do que autossabotagem. Uhum, Porque tem um discurso até que eu fiz quando eu saí, fui anunciar, né, a minha saída da empresa, e eu falei assim, aqui eu já sei, né, o que eu faço aqui, até onde eu posso chegar, né, como as coisas funcionam aqui. Lá eu não sei.
Então eu não posso ficar aqui dentro dizendo que eu não vou conseguir uma coisa que eu nem sei como é e até onde eu posso ir. Então eu preciso sair, eu preciso ir lá, tentar, né, mesmo que quebrar a cara, mas né, mesmo se for voltar ou se for, né, me recolocar no mercado de trabalho, me recolocar com a certeza de que eu tentei e vi com os meus próprios olhos que não deu certo, né? Então, por isso que é importante gerenciar o medo, porque se tu ficar só com o pensamento de que não vai dar certo, porque esse pensamento ele vai habitar em ti na maior parte do tempo. Uhum. Então, tu precisa gerenciar isso, tu precisa ir lá e testar. Isso eu falo para todos os meus mentoreados e as minhas mentoreadas. É preciso se testar, né? Se testa. Não deu certo, tá tudo bem, recomeça. Não é o fim. Nenhuma jornada, a menos que tu realmente coloque um fim ali, né? Mas nenhuma jornada vai estabelecer o fim para ti. Então, recomeça, recalcula a rota e segue de novo. E empreender, eu vejo que é muito isso, né? Eu adoro usar esse termo. A gente vive todos os dias trocando o pneu com o carro andando. Então, assim, não dá para parar o carro para trocar o pneu, entendeu? Tu tem que ver o que que tá dando certo, o que que não tá dando certo, recalcular a rota e seguir em frente. Mas com certeza, todos os aprendizados que eu tive nesses 9 meses após, né, sair do CLT e estar apenas empreendendo, tocando meu negócio, foram assim aprendizados de assim que eu somo muitos anos, né? Porque realmente é incrível assim essa jornada. E se tu pudesse voltar no tempo, o que que tu faria diferente? Eu teria me experimentado antes. Eu teria me testado antes. Eu acredito que eu teria prestado mais atenção em mim, no que eu realmente queria, ou ouvido menos o que os outros falavam, escutado mais a minha intuição, aquilo que eu acreditava de verdade e ter me experimentado antes. Mas eu também não posso te dizer assim, que pena que eu não tentei antes. Não, eu não me arrependo em momento nenhum. Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer, da forma que tem que acontecer, e foi tudo ótimo no tempo que tinha que ser. Mas com certeza, eh, eu teria capacidade e poderia ter me experimentado antes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente traz do agora, né? Porque antes nós, inclusive dizemos isso lá na plenitude, né? A gente fazia porque tinha que ser feito e pronto, né? Uhum. E hoje não, a gente pode ser mais leve, a gente pode se experimentar, a gente pode entender o que a gente gosta de fazer, para que eu nasci, o que eu faço bem, o que me faz feliz, e experimentando essas coisas, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, a internet nos possibilita tudo. E se não der, tá tudo bem. Porque até porque se deu errado, ninguém sabe que deu errado. Isso Uhum. eu vi um dia falando e é bem isso. Uhum. Ninguém sabe que deu errado, porque é o nosso ponto de vista, né? Então, muitas vezes a gente é muito crítico também, a gente se exige demais. Eu, como já expliquei também aqui no podcast, né? Tô aqui me desafiando. Imagina eu com uma jornalista de 16 anos, né? Mas o sonho de ser jornalista e essa busca pela felicidade, pelo que me faz feliz, me trouxe até aqui em me experienciar em fazer um podcast. Exato. Pode dar tudo bem, pode não dar. No início foi muito difícil. Eu comento aqui com o Gabriel o quanto os primeiros episódios ele teve que fazer muitos cortes. E agora já está mais leve, eu já estou me entendendo melhor, as pessoas já também contribuem de forma diferente, mas é porque eu estou me permitindo isso. Se eu não tivesse me permitido estar aqui, eu continuaria a mesma Josiane sem experiência e sempre pensando, E e só se com eu uma fosse? vontade. E se eu fosse, e se eu fizesse, né?
E tá tudo bem. Eu acho que essa é a grande vantagem do mundo hoje. Nós podemos fazer tudo. Os sonhos são do tamanho que nós quisermos, né? E não aquela coisa que antes os pais diziam: tu nasceu para isso, tu vai fazer isso até o fim da vida. Não, hoje a gente tem essa possibilidade. E eu acho que empreender traz muito isso, né? Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer várias coisas, Uhum, posso ser multidisciplinar e tá tudo bem, porque existe essa facilidade do mundo. Nem tudo é ruim, né, na exato. evolução. E essa eu acho que é uma das coisas É que verdade. é muito boa, né? O que te mantém motivada a ter novos objetivos, a desenvolver a tua empresa? O que que tu acha que brilha o teu olho mais? As pessoas, Hum, eu acredito que as pessoas, a gente conhece tanta gente nessa jornada, né, empreendedora, na vida, jornada da vida, assim, e a gente sempre entende o quanto a gente pode contribuir com as pessoas e o quanto elas podem contribuir para com a gente. Então, eu entendo que eu tenho conteúdo, eu tenho conhecimento, eu tenho técnica, eu tenho experiência de vida que pode acrescentar, agregar a vida de outra pessoa. Então, isso me motiva. Isso faz com que eu permaneça firme nessa jornada, crie, desenvolva, pense, mesmo que sejam projetos ainda que monetizados, ainda assim as pessoas vão acessar esse conhecimento, vão poder crescer, vão poder usufruir disso, da mesma forma que eu usufruo do conhecimento de outras pessoas, eh, de produtos e serviços pelos quais eu pago também. Então, eu acho que as pessoas é a grande motivação, assim, de seguir, né? uhum. Seguir em frente. Quais são os principais desafios que você acha que o empreendedor tem nos dias de hoje? Então, a gente poderia enumerar vários, né? Mas eu acredito, Josi, assim, eu trabalho muito, a base do meu trabalho é comportamental, né? Tu já foi minha mentoreada, tu sabe disso. Eu falo muito disso. Nós temos que ter inteligência emocional nos dias de hoje. Eu acho que esse é o principal desafio para qualquer pessoa, principalmente para o empreendedor. Mas temos também outras questões, práticas do dia a dia, questão financeira, questão econômica. Isso impacta todo e qualquer trabalho, né? A gente sabe que quando, a exemplo das enchentes do ano passado, da Covid-19, quanto isso impactou nos negócios de todas as pessoas. Alguns cresceram porque enxergaram rapidamente oportunidade, mas muitos nunca mais conseguiram empreender. Então, assim, é preciso estar sempre atento, é preciso estar sempre inovando, pensando, em como fazer diferente, e tudo isso tu só vai conseguir fazer olhando para dentro, não é olhando para fora. Não é buscando ali no concorrente, buscando no mercado todas as respostas. Eu acredito que sim, esse olhar ele precisa existir. A gente precisa estar atento ao que as pessoas estão fazendo, as pessoas que trabalham no mesmo ramo que a gente, mas a gente tem que olhar para dentro, porque todas as respostas estão dentro de nós. Os potenciais, os diferenciais, tudo aquilo que a gente quer inovar está dentro de nós. E as pessoas, principalmente o empreendedor, né? Que é uma pessoa tucanada, né? Isso é eu, empreendedor, é pior ainda, né? Porque é uma pessoa tucanada, ele tá sempre assim, ou se tem equipe, aí tá preocupado com o colaborador, e aí tem salário para pagar, e tem décimo, e tem isso, e tem os impostos, e tem. E aí ele não encontra esse tempo. Ele não encontra esse tempo para olhar para dentro. E muitos acham até que é bobagem. Só que, na verdade, muita coisa pode mudar a partir desse olhar para dentro. E é por isso, inclusive, que a maioria esmagadora das pessoas, dos clientes, né, que chegam para mim, muitos chegam assim, tá, Graciela, eu preciso aprender a me promover, né? Bem curto e grosso, assim. Uhum. E eu, beleza. E aí eu começo toda uma jornada ali no processo, porque é um processo de mentoria. Eu começo uma jornada e eu sempre vou
o primeiro caminho da jornada é o comportamental. Hum. E aí a pessoa fica assim, pô, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Né? E aí a pessoa fica se questionando, pô, já poderia ter feito isso, mas não fiz, porque eu nunca parei para pensar, eu nunca parei para pensar que eu poderia fazer isso. Uhum. E então eu acho os desafios são vários e Uhum. sempre vão existir, sempre. Mas eu acho que se escutar, né, se olhar para dentro e ter inteligência emocional é, assim, um dos principais desafios do empreendedor. Esse tempo de qualidade, vamos dizer assim, para analisar a empresa e novos projetos, eu considero que nós precisamos ter, no mínimo, ali um turno por semana para estarmos analisando onde estamos, onde queremos chegar e o caminho para isso. Porque onde nós não pensarmos sobre as nossas estratégias, o mercado vai acabar reduzindo muito daquela empresa, porque ela não está olhando para o entorno e para ela mesma, né? Uhum. Então, eu com certeza concordo contigo nesse ponto, que é um ponto fundamental para o empresário entender que ele precisa ter tempo de qualidade para a empresa dele, para o negócio dele. Assim como nós precisamos ter tempo para todas as áreas da nossa vida, não só estar fisicamente na empresa, muitas vezes atendendo, muitas vezes ali só, às vezes é só o eu empresa, né? Uhum. Mas só estar na hora da operacionalização, como também nesta área de análise do seu negócio. Porque sem esta análise não se chega a lugar nenhum, bem pelo contrário. Muitas vezes a gente fica olhando, por que que o vizinho cresce e eu não cresço? Uhum. Por falta de estratégias, de olhar o seu negócio como um negócio e projetar e fazer linhas diferentes, né, de crescimento, desenvolvimento, reduzir erros também é muito importante. E tudo isso se dá nesse tempo de qualidade de gestão. Essa gestão é o que vai fazer a diferença. E claro, muitas vezes você não tem um tempo ali, porque tem que estar sempre durante o horário do comércio, vamos supor, ou seja, serviço, atuando, mas separe um tempo, seja à noite, o sábado, né, para ter esse tempo de qualidade. Porque aí, com certeza, você vai ver o seu negócio crescendo cada dia mais. E com certeza essa dica vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Porque eu não usava. Quando eu cheguei lá no escritório, também vindo da CLT, eu não tinha um tempo de qualidade para me projetar. E eu fiz, a primeira mentoria que eu fiz, a mentora dizia isso: tenha um tempo de qualidade para o seu negócio. Quando eu entendi isso, eu coloquei em prática, o negócio conseguiu crescer, porque aí eu consegui ver de forma diferente. E isso, com certeza, todo empreendedor precisa ter. Hum. E Graciela, nos conta, e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que cada uma que vem aqui diz um desafio diferente. Tem Uhum. conseguido ou ainda tá cada dia mais difícil? Então, como mentora de marketing pessoal, a gente, eu sempre falo, né, Josi, nós somos unidade. A gente não se fragmenta em caixinhas, a gente não se fragmenta e agora essa é a minha versão profissional e agora essa é a minha versão pessoal. Não, Uhum. nós somos unicidade, né? Nós somos uma coisa só e nós temos que aprender a gerenciar tudo que somos dentro daquele mesmo tempo que todos nós temos. Uhum. Mas eu posso te dizer assim, era muito mais difícil quando eu estava comprometida, com uma empresa, tá? Quando o meu CPF estava vinculado a uma empresa, era muito mais difícil, porque eu tinha regras da empresa para obedecer, eu tinha horário para cumprir, né? Uma carga horária para cumprir, tinha muitas coisas ali que estavam estabelecidas, né? Compactuadas entre eu e a empresa. E aí tinha a minha jornada aqui fora como empreendedora, principalmente como mentora. Eu não surfava muito ainda em palestras nem em treinamentos. E então era muito difícil, né? Realmente a vida pessoal ela foi assim, foi pelo ralo, né? No ano de 2023 por um ano e meio ali foi muito difícil. De fato, foi muito difícil. Quando eu saí, né, do CLT e passei a empreender apenas, eu não gosto desse apenas, tá? Mas eu falo assim só para ficar claro, mas é que apenas parece tão pouca coisa. Mas que é Mas é muita muita coisa. coisa.
Mas quando eu passei a empreender, eu imaginei que eu pudesse me atrapalhar na questão de rotinas entre vida pessoal e vida profissional. Mas me surpreendi, por isso que eu te disse, tem várias coisas que até agora eu ainda aprendo, tá? Me surpreendi porque eu consegui dar leveza à vida. Porém, existe aí uma linha muito tênue entre dar leveza e procrastinar, tá? Tu tem que saber muito bem fazer essa leitura. Então, tem muitas vezes em que eu acho que tá leve e que eu vou me permitir, e na verdade eu estou procrastinando. Porque eu tenho coisas a cumprir, tenho, né, prazos a vencer, prazos meus, projetos meus, planejamentos meus, e aí acaba, que eu procrastino e acho que estou, me permitindo. Então, isso sim é um desafio. É um desafio tu conseguir fazer essa leitura. Uhum. Por isso que estabelecer, sim, um horário, né, de trabalho para ti. Pelo menos, assim, sei lá, uns 4 dias por semana, né? Principalmente quando tu atende alguém, porque eu passo muito tempo atendendo pessoas, mesmo que remotamente, ainda assim são muitos horários ali ocupados atendendo pessoas. Cada pessoa me demanda, né, desafios diferentes. Então tem pessoas que só vão poder à noite. Tem pessoas que só podem às 7 da manhã, tem pessoas que só podem no sábado. Então, e tu vai atender, porque tu quer ter a pessoa contigo, né? É um cliente, tu quer vender o teu trabalho para ela, então tu vai tentar te organizar dentro da agenda da pessoa também. E aí é que está. Tem que ter uma organização, mesmo que assim mínima, tem que existir, porque senão daqui a pouco tu ocupou todos os horários da tua vida para o trabalho e sobrou das 10 à meia-noite ali para te fazer comida e viver e sei lá, ir na academia, sei lá, fazer outras coisas, né, que são tão importantes quanto. Então tem que realmente estar sempre, eu acho que eh, se monitorando, sabe? Tem que estar sempre monitorando ali como que está a agenda, como é que tá funcionando, se tá bem, se não tá. Às vezes eu atropelo muito a agenda, acabo marcando muitas coisas, porque hoje o meu trabalho está diversificado, eu tenho as mentorias, às vezes eu tenho palestras, mas eu também tenho os treinamentos, né? E treinamentos eh, são coisas que me demandam horas. Horas para montar, para estruturar e horas também para executar. Então, às vezes, eu vou para dentro de uma empresa e fico 4 horas ou fico 8 horas, né? Depende da necessidade de treinamento. E então tem que organizar isso, porque daqui a pouco eu risquei a academia da agenda. Aí faz 3 semanas que eu não vou na academia, risquei a academia. Ah, tinha uma médica, eu remarquei. Aí não sei. E aí, quando vê, tu perdeu a mão ali, né? E aí, esse equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa que eu acredito que não exista. Tá? Existe calibragem, entendeu? Existe calibrar. Porque o Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, fala muito isso, que ninguém cresce no tal do equilíbrio. A gente cresce mesmo é no desequilíbrio, no desconforto e tal. É assim que o empreendedor nasce, é assim que ele vai crescer, porque equilíbrio é uma coisa que, tá tudo equilibrado, daqui a pouco tu cai na zona de conforto de novo, né? Uhum. Por isso que tu tem que estar sempre meio que endorfinando ali. Mas essa endorfina, ela não pode também ser exagerada. Tu não pode viver só do trabalho ou só para o trabalho e esquecer que tem várias outras coisas também na tua vida. Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós empreendedores, né? Termos aí, de certa forma, né, um equilíbrio, né? Como a gente diz, nunca vai estar equilibrado, mas estarmos focando um pouco em cada área para que elas se tornem cada vez mais próximas uma da outra, vai fazer com que a gente se sinta mais feliz também, né? Porque muitas vezes a gente foca tanto no dinheiro ou tanto em ter clientes que a gente esquece de todo esse nosso lado pessoal. Quando a gente vai ver, daqui a pouco os nossos filhos cresceram, o marido já foi embora, a vida já passou e a gente não teve tempo para ninguém, né? Então, quem gosta de empreender, acontece muito isso. Então, essa linha realmente ela é muito fina entre uma coisa e outra, né? Entre nós termos um tempo de trabalho e não nos sobrecarregarmos tanto em atividades, para mim é um grande desafio, que incluir as mentorias esse semestre
na minha vida, e mais o podcast, e mais o escritório, ter esse equilíbrio, e mais as crianças e família, é muito É, grande, né. tu vai ficar um podcast inteiro botando mais nessa tua lista. E mais, as crianças e mais. Mas é sempre essa busca constante, né, e aquilo que nos faz feliz. Eu acho que esse é o grande, intuito de tudo. Como nós nos sentirmos mais felizes com esse tal equilíbrio, vamos dizer assim. Uhum. Porque se eu estou feliz só trabalhando, tá tudo bem, mas se eu não cuidar da minha saúde, como é que vai ficar depois? Então, é um desafio importantíssimo para todos nós, né. Graciela, eu vejo que cada vez mais tu aumenta o teu portfólio de serviços, né, e outros tipos de serviços estão surgindo. Isso tudo foi projetado ou foi acontecendo ao longo desses 9 meses? Na verdade, existia um desejo ali, tá? Olhando para o mercado, vendo assim, o que que faz um mentor, né? Onde ele atua, quais são as áreas que ele atua. Eu olho sempre para o mercado, mas eu pego aquelas informações, tá? Por isso que eu falo muito do olhar para dentro, né? E vejo assim, o que cabe para mim, tá? Sem me limitar, não é sobre limitação. Isso tem a ver comigo, isso faz sentido para mim, Uhum. né. Eu consigo entregar o meu propósito aqui, ali, dessa forma, desta outra forma. Então, sempre foi um desejo, mas eu não tinha tempo, né, não tinha braço para fazer isso antes. Então eu comecei com as mentorias, que era algo que eu podia fazer remotamente em diferentes horários, principalmente à noite, quando eu trabalhava no CLT, e aos finais de semana. Depois que eu saí então, eu me vendi mais, eu me promovi mais para dar mais palestra, e aí, cresceu bastante o número, assim, né, de convites para palestras. E esse ano eu startei os treinamentos. Eu vinha falando ano passado, assim, mas sem ser intencional. Eu falava, né, dos treinamentos, mas este ano, então, tu inclusive foi uma das primeiras empreendedoras a me dar essa oportunidade, né, te agradeço muito, eu gosto muito de reconhecer, sou muito grata às pessoas que acreditaram e acreditam no meu trabalho. E então eu comecei com os treinamentos, né, e aí os treinamentos, como eu expliquei, eles ocupam um espaço bastante grande do meu tempo. Porque eles são muito personalizados para as empresas, então eu preciso estudar as empresas, eu preciso trocar muitas ideias ali com os empreendedores, preciso alinhar algumas informações, o meu método de trabalho, aquilo que realmente eu trago, né? E aí então vai ter o dia, se vai ser online, se vai ser presencial, né? Tudo isso precisa estar bem desenhado, agendado com antecedência, para que eu então prepare esse material. Dependendo do treinamento, tem muita coisa assim que eu crio para exclusivamente para aquele treinamento, que eu não vou trabalhar em nenhum outro, e levo, né, aquele material, aquele conhecimento, técnicas e dinâmicas, né, para aquela situação. Então ele toma um tempo bastante grande. Então hoje eu estou com essa estrutura de trabalho. Tem muitas outras coisas que eu quero fazer, tipo Josi, assim, mas tem uma coisa que eu aprendi muito nessa minha jornada, né, Josi, que é me respeitar. Quando eu tinha essa jornada dupla entre CLT e empreendimento, né, e empreender, eu passei por várias situações, eu me vi doente muitas vezes, fisicamente, emocionalmente, tá? E isso não tem nada a ver com a empresa que eu trabalhava ou com aquilo que eu estava fazendo no momento. Era gestão das emoções, tá? Era sobre isso, né? De não conseguir ali gerenciar as emoções e somatizar e isso impactar no corpo físico, tá? Então, eu tive muito tempo doente, passei por vários problemas, e quando eu decidi que eu iria, né, sair do CLT só empreender, eu me comprometi comigo mesma que eu iria me respeitar. Tá? Então, assim, ó, tem muita coisa que eu quero fazer, tem muitas ideias que eu quero tirar do papel. Às vezes eu chego a ficar ansiosa, assim, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer aquilo, mas eu também me respeito bastante.
né? Como é que eu sempre me pergunto, tá, em que momento tu vai fazer isso? Olha o que isso vai te exigir. Vai exigir esse tempo, esse formato, essa busca, esse estudo, né? Não é simplesmente sair criando. Às vezes tu precisa parar para estudar determinadas coisas. Então vai exigir isso. Tu tá preparada? Existe tempo hoje dentro do meu universo para eu fazer isso? Então eu sempre me faço essas perguntas, eu converso comigo mesmo, que aí vem aquilo que eu falei de olhar para dentro, Hum. né? E eu quero ficar rica, eu quero ter bastante dinheiro, eu quero ter uma equipe, eu quero ter uma holding, não sei, eu quero ter muitas coisas. Mas eu preciso estar bem para ter tudo isso. Se eu não estiver bem, nada vai acontecer. Uhum. Com certeza é um caminho importantíssimo, né, Graciela? E falando aquela parte ali dos treinamentos, né, pessoal? Então, eu sou uma pessoa que eu invisto muito no treinamento da minha equipe, porque assim como eu estou aqui agora, elas estão lá no escritório, né? Então, elas precisam estar bem treinadas. E nós investimos nesse primeiro trimestre num treinamento da Graciela para o autodesenvolvimento das gurias, para elas poderem fazer live, para elas poderem criar vídeos. Então, isso é muito importante para o empresário também, ele olhar para esse lado do quanto a sua equipe precisa estar treinada, porque se ela não tiver treinamento, você vai ter que estar 100% dentro da empresa. E isso vai ocasionar o quê? Limitação das suas atividades. E muitas vezes você vai ficar só resolvendo problemas dentro da empresa, em vez de ser uma questão produtiva. Então, o treinamento para a equipe eu acho fundamental. Muitos empresários acham assim: ah, mas e depois foi embora. Mas sabe o que eu acho pior? É eles ficarem e não ter treinamento. Uhum. Então, ir embora é um processo natural. Eu sempre digo que é cíclico. Assim como eles entram, eles vão se desenvolver e amanhã depois vão sair, tá tudo bem. E eu vou investir em outra equipe, porque a minha empresa vai permanecer. E isso é sobre a minha equipe. Esses treinamentos que a Graciela faz e tantos outros, eu também mentoro na área financeira, né? Eu vejo o quanto é importante nós termos pessoas felizes e bem resolvidas dentro das nossas empresas, porque o que adianta nós termos colaboradores tristes ali e sem autodesenvolvimento? Nós vamos estar simplesmente pagando um salário. Então, quando nós tivermos pessoas que elas estão além do salário ali, que elas estão vislumbrando o autodesenvolvimento, qualidade de vida, essa pessoa também vai ficar mais ali, além dessa satisfação, né? Que hoje se fala muito na necessidade do colaborador estar feliz onde ele está para ele permanecer mais tempo, né? Então, é uma visão um pouco diferenciada do que nós tínhamos, até aqui na região a gente vê que ainda é pouco Uhum. esse investimento, mas eu vejo que é uma coisa necessária. Vamos nos aproximando do final aqui, Graciela, mas eu quero saber, e tem um tempo por semana que tu dedica a só estudar? Não. Muito bom, né? Tu esperava ouvir. Sim, claro, é numa sexta pela manhã. Gente, isso é muito bom. Isso foi muito engraçado, porque eu conto muito essa história. Ali, semanas antes de eu sair definitivamente do CLT, né, eu tinha um planejamento desenhadíssimo na minha cabeça, que era, não, eu vou trabalhar, né, atender de segunda a quinta e sexta-feira eu vou me dedicar para estudar de manhã e à sexta à tarde eu vou, produzir, criar os meus conteúdos, né, porque a gente vende diretamente pelo Instagram. E não deu nada certo. Porque aí foi assim, ó, uma muvuca, literalmente uma muvuca gostosa, graças a Deus, né? Muito movimento, muita palestra, viagens né? E aumento cada vez mais, assim, quanto mais eu aparecia, mais palestras eu dava, mais mentorias eu vendia, então ocupava mais agenda, tá? Ah, o que me faz estudar? Prestem atenção, eu não tenho um tempo, dia, horário fixos, tá? Mas eu preciso estudar o tempo todo. Os desafios, as demandas dos mentoriados e das mentoriadas. Porque cada pessoa me traz uma percepção de vida, de negócio diferentes. Logo, eu preciso parar para estudar aquilo.
porque eu não sei tudo e jamais vou saber. Então, se eu atendo alguém que tem um desafio de, Graciela, eu trabalho com isso, mas eu quero fazer uma transição de carreira e eu quero entender mais sobre tal coisa, eu vou parar para entender como é que funciona aquele mundo, como é que funciona aquele universo. Do contrário, eu não tenho condições, né, de dar o suporte, a orientação necessária para a pessoa, tá? Os meus conteúdos técnicos, isso é algo que eu estou sempre buscando, eu estou sempre lendo. Eu estou sempre comprando livros, eu gosto de comprar livros, eu gosto de ler, né? Eu gosto de fazer anotações. Muitos dos meus conteúdos que eu compartilho na internet são com base nas leituras que eu faço, inclusive. Eu estou sempre conectada também na internet. Eu tento diversificar o meu conteúdo. Eu busco informação no TikTok, eu busco informação no YouTube, eu busco informação no Instagram, tá? Para ver o que está acontecendo, principalmente olhando para também os desafios que os mentoreados e as mentoreadas me passam, porque daqui a pouco tem alguém que diz: Graciela, eu nunca usei o TikTok, mas eu estou vendo que tem muita oportunidade para aquela pessoa lá no TikTok, então eu vou buscar referências para ela, eu vou estudar o caso dela, então eu acabo olhando um pouco de tudo, assim. Mas eu não tenho, assim, um dia, o horário para estudar, né? Eu compro cursos, eu assisto cursos nos horários que, hoje eu não vou atender, né? Não vou atender hoje de tarde. Então das 2 às 4 eu vou assistir aquele podcast que eu salvei. Vou fazendo uma coisa por vez, mas eu não paro nunca. Eu só não tenho um dia. E isso é importante, né? Porque a gente fala muito aqui que o empreendedor ele tem que estar sempre estudando, seja a área que for. No caso da Graciela, muito mais, porque elas têm as mentoriados que precisam ter acompanhamento específico, né? Mas todas as áreas do empreendedorismo, todas precisam todos os meses de atualizações. Então, seja através de um livro, seja através das redes sociais, de uma mentoria, é importante estar sempre se atualizando. E para quem quer começar, Graciela, qual o conselho para quem quer começar A empreender, a empreender? acreditar em si. Esse é o primeiro passo. Eu tenho um conhecimento, eu sei fazer algo, eu tenho uma habilidade e eu acredito em mim. Eu acredito em mim. Para mim é o primeiro passo, né? O que que é esse passo no meu entendimento? É aquela ideia, aquela imaginação, assim, eu acho que eu posso tornar isso um negócio. Então, tem que acreditar em si. E quando eu falo acreditar em si, não é perguntar assim: "Tu acha que eu dou certo para isso?" Não é perguntar para o outro, é perguntar para si própria. Eu consigo fazer isso? Eu consigo desempenhar isso? Eu acredito em mim? Eu acho que esse é o primeiro passo. Buscar informações, não ir às cegas, né? Tem que buscar informações. Eu sempre conto a minha história. O Eu Me Promovo nasceu a partir de um processo que eu fiz de coaching, tá? Então eu tive acompanhamento, eu tive uma orientação e é por isso que eu acredito tanto em processos como o que eu faço, como o que tu faz, né? Os processos de coaching. Por quê? Porque ali tu tem alguém que te dá a mão, que olha exclusivamente para ti quando o processo é individual, tá? Olha para tua dor, olha para todas as tuas potencialidades que tu, por alguma razão, ainda não conseguiu enxergar, e essa pessoa vai te abrindo literalmente os caminhos. Se tu vai dar os passos necessários para agir, para fazer algo, depende só de ti, mas ter alguém, né, buscar por alguém que possa te ajudar nessa caminhada é fundamental. Então eu acho que tô começando por aí. Primeiro acreditando em ti, né, e buscando uma orientação, uma mentoria, um processo de coach, né, ou qualquer acompanhamento que possa te ajudar a nortear as tuas ideias, eu acho que a partir daí muita coisa vai acontecer. Com certeza. Que livro, curso ou pessoa te influenciou? E agora tu já começou a falar um pouquinho sobre esse É. processo de coaching para que tu fizesse a tua jornada empreendedora. Uhum. Então, assim, eu acompanho desde muito jovem, assim, não que eu seja velha, né? Eh,
O Flávio Augusto do Geração de Valor, né? Eu me conecto com ele, isso depende muito de cada pessoa, né? Eu me conecto com ele, então eu sempre gostei muito da jornada de vida dele e ele, para mim, me inspira, tá? O Fabiano Natali foi o meu coach, né? Ele é coach ainda, trabalha como coaching. E ele foi o cara ali que começou aqui em Bagé também, mesma trajetória, estava no CLT, largou o CLT para empreender, né, nessa área do coaching. Tá arrasando hoje, né? Já saiu de Bagé, tá em Porto Alegre. Mas ele é um cara que me ajudou muito nesse processo. Eu já acreditava em mim, eu sempre trabalhei muito autoconhecimento, mas eu não. O botãozinho da autossabotagem estava eternamente ligado, Uhum. né? E ele me ajudou, ele me provocou muito, assim, muitas vezes. Mas por que que tu acha que tu não consegue? Por que que tu tá te, né, autossabotando? Então ele me questionava muito, ele me incomodava, literalmente me incomodava, assim. Ele plantava várias perguntas em mim e que faziam eu refletir. Só que eu sou uma mulher da ação, né? Então, eu me senti incomodada e eu queria lá ver, tá, o que vamos fazer? O que que vai dar nisso aqui, né? E foi assim que nasceu o Eu Me Promovo. Inicialmente era só um Instagram para compartilhar conhecimento, nada mais do que isso. E num segundo ciclo de coach com ele, ele me provocou as mentorias. E eu, imediatamente, foi a primeira coisa que eu respondi para eles: quem sou eu na fila do pão? E hoje eu olho para trás, né, Josi, eu tenho aí já atendi no processo individual quase 70 pessoas. Imagina só Então, assim, quantas ó, vidas quantas transformadas. vidas, quantas pessoas que deram pequenos e outras grandes passos que mudaram muitas coisas na sua vida, porque lá atrás eu desliguei o botãozinho da autossabotagem e resolvi, me Acreditar em desafiar. ti, né? Exatamente. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Todos nós temos que acreditar em nós, né? Porque essa autossabotagem é o que acontece muito, né? Uhum. Graciela, foi um prazer estarmos conversando aqui. Tenho certeza que o pessoal vai tirar muitos insights, muitas coisas para colocar aqui em prática. E quem quiser sair do CLT e começar a empreender, esse podcast está recheado de coisas maravilhosas. Acredite em vocês que vocês são capazes também. Muito obrigada Eu pela que tua presença. agradeço. Foi fantástico a nossa conversa. Muito obrigada, Josi. Só quero falar uma coisa muito importante aqui. Eu não incentivo ninguém para sair das empresas, tá? As empresas me contratem, que eu não vou incentivar ninguém a se desligar. Isso é muito pessoal, né? Eu compartilho a minha jornada porque muito mais para ser inspiracional, né? Do ponto de vista para acreditar em si. Uhum. Mas eu acho que tem muitos colaboradores que têm perfil para ser colaborador de empresa e crescer e fazer empresas crescerem, né? Mas isso vai muito da perspectiva de cada um. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, obrigada a todos que nos acompanharam e fico à disposição. Me sigam lá, eu me promovo. Era isso que eu já ia dizer. Qual é a rede social? É que eu me promovo muito rápido, entendeu? Então, pessoal, tivemos mais um podcast Negócios e Estratégias, com muitas estratégias aí para você colocar em prática ou tirar aquele plano tão desejado do papel. O nosso podcast tem o apoio da Loja Chile, com o look que estou vestindo, Intuição Acessórios, com os nossos acessórios, e também Hilda Pinheiro, estética com cabelo e maquiagem. Foi um prazer estar com vocês. Já nos sigam nas redes sociais, Negócios e Estratégias.podcast. E não esqueçam, toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um episódio para assistir recheadíssimo de muitas estratégias. Acompanhem todos e já tenham papel e caneta do lado, que com certeza tem muito insight aí para você.